Olá, esse é o canal Livros de Ouro. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Como o telepsiquismo revela os grandes segredos da magia, do livro Telepsiquismo, do Dr. Joseph Murphy. Muitas pessoas hoje em dia têm medo de magia negra, mal-olhado, macumba, etc. Parece existir um temor generalizado de alguma forma de poder oculto que os outros possam usar para nos ferir ou para perturbar nossa felicidade. O maior segredo do homem. Você terá uma vida repleta de felicidade quando reconhecer a maior de todas as verdades. Ela está expressa no Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que significa ouve? Significa compreenda. O que significa Israel? Homem esclarecido. O Senhor significa o supremo poder. Nosso Deus significa nosso guia, o poder infinito. É o único Senhor, significa um poder, não 2, 3, 10 ou 1000, apenas um. A origem supersticiosa da magia negra e da magia branca. Quando éramos muito jovens e muito impressionáveis, nossos pais, por ignorância, ensinaram-nos que existe um Deus punitivo e um demônio que nos vive tentando. Também nos preveniram de que, se nos comportássemos muito mal, poderíamos ir para o inferno e sofrer eternamente. As crianças e as mentes infantis pensam apenas em termos de imagens mentais. Assim, são levadas imediatamente a projetar imagens de um Deus e de um demônio. As crianças imaginam Deus no céu, sentado em um trono de ouro e cercado por anjos, e o diabo nas chamas do inferno, sem perceberem que, na verdade, todos nós criamos nosso próprio céu e nosso próprio inferno, pela maneira como pensamos, sentimos e acreditamos. Os homens primitivos atribuíam os prazeres aos deuses e toda a dor, sofrimento e miséria aos espíritos maus ou demônios. Os homens pré-históricos sabiam que estavam sujeitos a estranhas forças que eram incapazes de controlar. Ocorriam terremotos e inundações, e o sacerdote da aldeia, na falta de uma melhor explicação, afirmava que os deuses estavam zangados e se apressavam em oferecer sacrifícios para aplacar a suposta ira dos deuses. O sol era uma fonte de calor, mas durante uma seca prolongada, este mesmo sol parecia esterilizar a terra. O fogo servia para aquecer o homem nas noites de inverno, mas também para queimá-lo nos incêndios. O trovão o apavorava, o relâmpago o deixava trêmulo de medo. As águas inundavam suas terras, afogando seu gado e seus filhos. Para explicar todos esses estranhos fenômenos, o homem primitivo criou um grande número de divindades. A partir deste raciocínio simplório e ignorante, o homem primitivo passou a tentar comunicar-se com os ventos, as estrelas e as águas, esperando que esses elementos o ouvissem e atendessem às suas preces, e passou a fazer oferendas e sacrifícios aos deuses do vento e da chuva. O homem primitivo dividiu os deuses e divindades em poderes benéficos e maléficos. Até hoje é possível observar a universalidade desses dois poderes na religião de milhões de pessoas. A crença nos dois poderes é um resíduo dessas ideias primitivas. O bem e o mal em sua vida são determinados pelo seu pensamento. As forças da natureza não são maléficas. Tudo depende do modo como as usamos. Podemos usar qualquer poder de duas formas. O mesmo vento que joga um navio contra as pedras pode levá-lo em segurança até o porto. Podemos usar a eletricidade para fritar um ovo ou para eletrocutar alguém. Podemos usar a energia atômica para mover um navio ou para destruir uma cidade. Podemos usar a água para afogar uma criança ou para saciar-lhe a sede. O fogo para aquecê-la ou para queimá-la. Somos nós que damos uma finalidade às forças da natureza. O bem e o mal estão na mente do indivíduo e em nenhuma outra parte. Pense no bem e tudo irá bem. Pense no mal e tudo irá mal. Conheça a grande verdade e progrida na vida.
O juiz Thomas Troward, autor de Edinburgh Lectures e muitos outros livros, afirmou em 1902: se admitir que existe algum poder fora de você mesmo, por mais benéficos que eu imagine, terá plantado a semente que mais cedo ou mais tarde trará o fruto do medo, que é a ruína completa da vida, do amor e da liberdade. Devemos lutar, tanto interna como externamente, por esta grande verdade e nunca, jamais admitir, nem mesmo por um único instante, qualquer pensamento que se oponha a esta verdade básica de ser. Troward revelou-nos uma verdade maravilhosa que nunca devemos esquecer. As sugestões dos outros não têm poder para criar as coisas que sugerem. O poder está em nossa própria mente, quando nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. O poder de Deus é o nosso poder. É sempre o movimento do nosso próprio pensamento que cria alguma coisa. Temos poder suficiente para rejeitar totalmente qualquer sugestão negativa e nos unirmos mentalmente à onipotência que temos dentro de nós. Porque o chamado despacho é apenas uma sugestão negativa. Alguns anos atrás, visitei a cidade do Cabo, na África do Sul, para dar uma conferência a convite da saudosa doutora Esther Brandt, que mantinha um grande centro de estudo das ciências da mente. Enquanto estava lá, ela me levou para visitar uma das minas de ouro de Joanesburgo. Um médico inglês que trabalhava na mina que visitei me contou que, quando o mineiro comete alguma infração contra a companhia, recebe uma mensagem do feiticeiro do tipo: você vai morrer às 6 da tarde, e realmente morre. A autópsia nunca revela nenhuma causa para o falecimento. Na opinião do médico, os pobres homens morrem de medo. Ela estava aterrorizada porque estavam rezando contra ela. Há algumas semanas conversei com uma jovem que estava muito preocupada porque achava que algumas pessoas da igreja que costumava frequentar estavam rezando contra ela, desde que havia deixado o grupo. Pensava que estava amaldiçoada e que, como consequência, tudo estava correndo mal. Expliquei a ela que a maldição que havia mencionado era na realidade o uso negativo da lei do subconsciente e que ela mesma é que se estava prejudicando através do medo. As sugestões dos outros haviam se tornado um movimento dos próprios pensamentos da moça, e como os pensamentos dela eram criadores, ela estava ferindo a si mesma, estava transferindo seu poder para os membros de sua antiga igreja, sem perceber que eles não possuíam nenhum poder próprio. Expliquei-lhe que o poder estava dentro dela e que devia deixar imediatamente de transmitir este poder para outros. Deus, ou Espírito, é uno e indivisível. Ele se move como uma unidade. Não existem divisões ou contradições dentro dele. E se ela se pusesse ao lado do infinito e desse a ele seu apoio, devoção e lealdade, nada lhe poderia acontecer. A moça começou a recitar o seguinte: moro no coração do Supremo, estou protegida pela sombra do Poderoso. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Salmo 91:2. Considere essas pessoas como extremamente ignorantes e tenha pena delas, acrescentei. O verdadeiro poder é sempre construtivo. Eles estão usando a sugestão, que é um poder, mas não o poder. Deus, que sempre promove a harmonia, a beleza, o amor e a paz. Não se esqueça de que uma sugestão só tem o poder que você permite que ela tenha. Una-se conscientemente com o amor, a vida e o poder infinito que estão dentro de você e repita constantemente: o amor de Deus me envolve, me cerca e me protege. Tenho uma vida maravilhosa. O encantamento de Deus é como um círculo mágico. Sempre que eu pensar no pessoal da igreja, chamarei Deus para meu lado e tudo estará bem. Praticando as verdades simples que acabei de descrever, ela conseguiu paz e passou até a achar graça nos antigos temores. Depois de uma semana, ouviu dizer que 5 dessas pessoas haviam ficado muito doentes e uma havia falecido. A jovem havia deixado de receber os pensamentos e vibrações negativas, que se voltaram com força redobrada contra seus autores. Este efeito é chamado de bumerangue.